Saudações! Eu recebo muito conteúdo de inscrito aqui no canal. Recentemente eu fiz um vídeo em que eu comentava sobre algumas questões matrimoniais e uma das coisas que eu comento é que aquele velho ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é uma coisa que a sociedade parece que foi perdendo, né? E aí eu me deparei, né, com um áudio do Olavo de Carvalho em que ele comenta uma coisa que é verdadeira. E ele comenta justamente o quê? Ele está comentando sobre assim que no Brasil ninguém quer que ninguém dê certo. Todo mundo quer que todo mundo dê errado, exceto a própria pessoa. E aí ele comenta num determinado momento desse áudio, ele comenta assim: que isso se aplica também na questão matrimonial, que na primeira briga do casal, né, a própria mãe da moço, do moço chega lá e fala assim, olha, volta para mamãe, né, volta para mamãe, que isso é uma coisa comum no Brasil, né, e aí eu tava parando para pensar de como isso é verdadeiro, né, e assim, não, você vai ouvir muitos casos em que a gente comenta também, né, que as sogras, né, principalmente, no geral, tanto que existe aqui essa figura da sogra muito forte aqui no Brasil, de piada, de sogra e tudo mais, que a sogra vai ser a primeira a falar assim, primeiro que né, a outra pessoa não presta, né, seja a nora ou o genro, nunca presta, né, é vagabundo, né? É vagabundo, como é que vai sustentar, como é que vai fazer não sei o que lá. Então vai criticar porque o fulano ele não consegue arrumar um emprego bom, ou se tem um emprego não é um emprego bom, ou você consegue sempre uma coisa muito melhor, né? Eu comentei isso em vídeos aí passados de como as pessoas perderam essa noção e como as pessoas se sentem no direito de falar mal do outro, né? E aí eu estava pensando de como isso não é uma coisa exclusiva aqui no Brasil, assim, que tem muito disso na cultura da América Latina. E um exemplo bom disso, dessa forma de criticar o outro, sem que a pessoa se dê conta da realidade em que vive, e de como a sociedade consegue ficar doente nesse sentido, é o Chaves, o seriado Chaves, né? Então, e por que eu estou falando disso? Por que eu estou traçando esse paralelo? Porque essa questão, às vezes, a pessoa que está falando, o seu marido não é bom o suficiente, ele não trabalha, o trabalho dele não é bom, ou você conseguiria uma coisa melhor. Às vezes a própria pessoa nunca conseguiu nada sozinho, nunca conseguiu nada sozinha, nunca andou com as próprias pernas, né? Sempre recebeu um cheque do governo, ou conseguiu o imóvel com a ajuda dos pais e está falando besteira para a filha porque o filho, porque a filha não arrumou um cara que consegue sustentá-la, né? E coisas nesse sentido, né? Então a gente tem muito esse negócio de da classe, assim, aqui a classe média brasileira, classe média, média alta, é como se ela fosse o setor produtivo do Brasil, quando na verdade é um monte de gente, muita dessa gente está só recebendo um cheque do governo, né? E consegue ter uma vida confortável porque se aposentou mais cedo do que o restante da população e etc. No Chaves, dá para ver isso. Por que eu falo isso? Porque você tem o Seu Madruga, né? E ele é o que é tido como o vagabundo, né? É o vagabundo da série, é o Seu Madruga. Só que quando você para pra pensar, ele é o único empreendedor assim, o verdadeiro empreendedor ali é ele, porque ele não tem nada. E ele é o único cara que, assim, durante a série você vai ver que ele tenta ser cabeleireiro, ele tenta ser sapateiro, tenta vender churros, tenta ser sacoleiro, enfim, quitandeiro, né? Enfim, você vai ver que ele tem uma infinidade de coisas, né? E ele tem até aquela frase, né? O ruim não é não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? E aí, quem mais pega no pé dele é a Dona Florinda. Só que a Dona Florinda também não trabalha. A única diferença entre o Seu Madruga e a Dona Florinda é que a Dona Florinda
recebe um cheque do governo. Os dois são viúvos, né? Ela é viúva, ele é viúvo. A única diferença é que ela é viúva, e os dois têm um filho, né? Só que ela é viúva porque ela era esposa de um cara que era marinheiro. Então ela recebe um bom cheque do governo. E ele não recebe nada do governo. Então ela consegue pagar o aluguel em dia, ela consegue dar para o Kiko tudo de bom e de melhor, e ele não. E a maior parte das vezes, quando o negócio dele dá errado, é justamente porque ele está cuidando da Chiquinha e do Chaves. Né? E o Kiko também. O Kiko também, volta e meia, está no embolo que acaba atrapalhando o negócio dele. Mas essa é a realidade da série ali. Ou seja, é o fato de que ela se sente no direito de enfiar a porrada nele, ele não revida porque ela é mulher, né? Então é interessante que alguém no final da década de 60, início da década de 70, estivesse vendo isso, né? Porque tem, por exemplo, o seu Barriga. O seu Barriga, ele cobra o aluguel, chama o seu Madruga de vagabundo, mas a única coisa que ele faz é cobrar o aluguel das propriedades que ele já tem, né? E ao que tudo indica, é algo que ele já recebeu, né? E se você acompanhar os episódios, dá para perceber que é uma coisa que vem do pai dele. Então, é curioso isso. Eu acho muito curioso isso. Aí tem a bruxa do 71, né? Também, a dona Clotilde. Também não trabalha, né? Que é uma pessoa que tem lá o seu dinheiro, né? A gente sabe que ela viaja para a França, mas ninguém sabe de onde que ela tira o dinheiro também. Então, é curioso isso, né? Aí tem o professor Girafales, que recebe um cheque do governo também porque trabalha como professor, né? E a gente sabe que é pro governo porque o Chaves estuda na escola e ninguém tá pagando a escola dele. Então é uma escola pública. E eu achei interessante, eu acho que é interessante a gente parar para analisar essas coisas, a gente parar para ver esse tipo de coisa, né? De como, às vezes, a pessoa que está falando, no caso da dona Florinda criticando o seu Madruga, de como é injusto. A mesma coisa acontece nos lares brasileiros, eu percebo, que às vezes a pessoa que está reclamando, ou aconselhando a filha, ou aconselhando uma amiga, uma sobrinha, ou mesmo rapaz, né? É mais raro, mas acontece também, né? Tipo, não, essa daí ela não serve para você. Tem uns casos até meio pesados aqui no Brasil, né? Eu lembro de uma mãe que cometeu uma tragédia familiar lá porque não aprovava a nora também, né? Então tem disso, né, no Brasil. E aí às vezes você para para observar a pessoa, puxa vida, mas você já parou para pensar no que você fez da sua vida? Né? Você vê que a vida da pessoa foi dada de bandeja para ela, às vezes ela está criticando. Né? Ou então, gente que nem aquele procurador, por exemplo, eu nasci em berço de ouro, eu não sei, né, eu não sei como seria viver com tão pouco dinheiro, e ele está falando que o salário dele foi reduzido para 26 mil reais, né? Então, coisas assim que acontecem no Brasil, né? E às vezes essa pessoa vira e fala assim, não, fulano é desqualificado, né? Assim, não serve para você, volta para a mamãe, né? Isso volta para a mamãe que ele falou é verdadeiro. Então, como chegou até mim esse áudio e fala, às vezes pedem para eu comentar aqui no canal sobre o Olavo de Carvalho e tudo mais, eu vou fazer eu vou fazer um vídeo falando sobre aquele livro do debate dele com o Dugin ainda, mas quando o cara tá falando uma coisa, né, que é verdadeiro, a gente tem que falar que é verdadeiro. E no caso desse áudio, o que ele falou é absolutamente verdadeiro, né? Desse áudio que me enviaram. Deve ter no YouTube também, me enviaram, assim, deve ter no YouTube, quase tudo que chega pra gente de WhatsApp tem no YouTube, né? Então, deve ter no YouTube aí dele falando disso, volta pra mamãe, né? Se alguém souber qual é esse áudio, quiser postar nos comentários, eu vou agradecer, né? Porque eu posso até parar para procurar isso, mas eu tô um bom tanto atrapalhado aqui, né? Mas é uma coisa que tem que mudar, a gente tem que buscar mudar nessa cultura aqui. Eu acho que parte disso vem de fora, né? Eu acho que parte disso é adquirida, uma cultura adquirida, não é uma coisa que sempre esteve lá. Você percebe pela literatura, pela forma como ela foi evoluindo, né?
mas que chegou e que a gente tem essa coisa aqui no Brasil e na América Latina. O Chaves é mexicano, né? De não conseguir enxergar a realidade de si mesmo, né? Não consegue perceber, poxa, eu sou muito afortunado. Aquela pessoa talvez não seja mais uma boa pessoa, uma pessoa que tá se esforçando, e eu não. É aquela história. Eu sempre me pergunto, assim, mas você tá falando mal do fulano de tal, né? Tudo mais. Mas você tá bancando os dois? Você tá dando dinheiro para eles? É você que tá bancando a relação? Porque se não é, por que você tá se metendo no negócio, né? E a mesma coisa da dona Florinda, né? Por que ela fala? Porque ela tá falando lá, mas ela tá bancando o seu Madruga, ela tá fazendo alguma coisa? Não, né? A única. É curioso isso, né? E é curioso que ela, quando ela decide abrir um. Quando ela decide trabalhar, é abrir um negócio, né? Mas ela, você parar pra pensar, pô, ela abre esse negócio com dinheiro que ela recebe do governo, da pensão que ela recebe do governo, porque ela é viúva do marinheiro, né? Então é isso. Só achei que valia a pena comentar aqui. Chaves dá para fazer escrever um livro, né? Por exemplo, assim, sobre análise, assim, o que eu estou fazendo é uma análise sociológica de boteco, né? Mas se você parar para pensar, para se debruçar mesmo sobre o assunto, dá para falar muita coisa, né? Sobre como, por exemplo, o seu Madruga é o cara que tenta ajudar o Chaves, né? O único que tenta ajudar o Chaves, que se preocupa com o café da manhã dele, né? Ele não é, entre ele e a Dona Florinda, a Dona Florinda é a que recebe o dinheiro do governo, né? Que recebe a pensão do governo. Mas ela não está preocupada com o café da manhã do Chaves. Você não tem nenhum episódio em que ela tá lá preocupada em dar um café da manhã pro Chaves. O Chaves, quando ele tá com fome e ele tá esperando alguém que prometeu o café da manhã para ele, é com o seu Madruga, né? Aí tem aqueles episódios em que o seu Madruga vai, compra os ovos e tudo mais, e aí enquanto ele compra os ovos, o Kiko ou o Nhonho brincando de ping-pong, né? Trazendo para a mesa o negócio de ping-pong. E fica aquele contraste, né? Dos ovos que é para eles tomarem o de jejum e o jogo de ping-pong que é o outro que tem, né? Então, assim, que também você pode colocar como você pode transformar isso ver isso de forma arquetípica, né? Então, ver assim, bom, aquele setor, aquele cara que está tentando produzir, que não consegue colocar o dinheiro na mesa nem para ele, né? Aquele cara que está tentando empreender alguma coisa e não consegue, esse é o cara que está disposto a ajudar o órfão que está ali sem nada, né? Aquele outro que está ganhando dinheiro do governo, às vezes, sente que que ele está acima dos outros, né? Tanto que ela vira e fala pro Kiko sempre que não se misture com essa gentalha, eu gostaria que você tivesse um amigo melhor, né? Tipo, o Chaves não é bom o suficiente, né? Até sobre relacionamento entre homens e mulheres dá para aprender alguma coisa, porque o Chaves fica encantado pela Pops e quem se apaixona por ele é a Chiquinha, né? Então ele dá de ombros para a Chiquinha, trata a Chiquinha, né, de meio que assim, sem dar muita bola, né, para ela. E quem acaba se interessando por ele é a Chiquinha. A mesma coisa o seu Madruga. O seu Madruga tá lá, fica encantado pela vizinha, né, de cima lá e fica todo bobão perto dela, faz tudo, ela manipula ele, consegue dele o que ele quer. E quem tá apaixonado por ele é a bruxa do 71, para quem ele não dá bola nenhuma, né? Até sobre relacionamento dá para aprender alguma coisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, clica no sininho, envia um e-mail para escritonasombras@gmail.com para fazer parte dos grupos, ou procura lá no Telegram Recanto do Guerreiro para entrar no canal. E tem o do meu livro também, lá no Telegram, Escrito nas Sombras. Tem no Facebook, Escrito nas Sombras, o do meu livro é a maior comunidade que eu administro, que tem 2.600 pessoas lá, é por aí, né? É Escrito nas Sombras lá no Facebook, é fácil de achar também. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu lamento por não estar conseguindo postar com mais
frequência aqui no canal, mas uma vez por semana, pelo menos, eu vou ver se eu consigo postar um vídeo que seja para vocês. Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.